Bom, a história do Ramayana, na verdade, eu vou colocar para vocês, ela tem inúmeras versões para começo de conversa, inúmeras. Eu vou pegar uma visão mais tradicional, mais clássica, é o Ramayana, dentro dos trâmites que é mais aceito na Índia atual. Tá? Tudo começa com uma história de um reino chamado Ayodhya, onde vivia um povo chamado Kosala. Nesse reino, naquele momento mítico, um momento de ouro, que os homens viviam em estreita comunicação com os deuses, havia também, aliás, a história do Ramayana é rica de seres de todas as espécies, havia uma série de seres meio demoníacos, meio diabólicos, que são chamados de asuras, que são chamados de rakshasas. Num determinado momento, esses asuras resolveram atacar a terra no sentido de fazer com que viesse uma grande seca, que acabasse com todas as plantações e provocasse uma fome muito intensa. Tá? Então, isso fez com que os deuses declarassem guerra a esses asuras, tentando destruí-los. Mas eram esses asuras também seres muito mágicos e muito poderosos, e que enfrentam os próprios deuses. Aí os deuses pedem ajuda aos homens, aos reis da terra. E um dos maiores reis da terra é o rei de Ayodhya, muito poderoso, talvez o maior de todos. Então eles pedem ao rei de Ayodhya que lute ao lado dos deuses contra os asuras da seca. E o rei, como já era muito idoso, manda seu filho, que era muito jovem, muito corajoso, que era Dasarata. Dasarata vai então à guerra e luta ao lado dos deuses e luta contra esses asuras da seca. Quem conduzia o carro de guerra de Dasarata era uma de suas esposas, a mais jovem delas, Kaikeyi, que era muito corajosa e não conhecia o medo. E ela conduzia o seu carro de guerra. Mas acontece que esses demônios eram tão poderosos que começaram a ganhar a batalha contra os deuses. Inclusive, seriamente o príncipe Dasarata. E Kaikeyi, que era muito jovem, consegue conduzir o carro de guerra de tal maneira que consegue trazê-lo para a terra e salva a vida do príncipe Dasarata. E nesse momento, Dasarata vira para ela e diz: olha, eu concedo a você 2 pedidos, porque você me salvou a vida. Qualquer coisa que você quiser, eu te concedo. Mas ela diz: olha, eu já sou sua esposa, eu te amo tanto, que eu posso querer mais? Ele diz: tá bom, então você guarda contigo esses 2 pedidos. No momento em que você quiser, o que você quiser será atendido. Esse ponto é fundamental na história do Ramayana. Bom, e a guerra? Como os deuses começam efetivamente a perder, Indra, que era general dos deuses, diz: não, peraí, a coisa está ficando um pouco complicada. Deixa eu ir a Narayana, que é o grande senhor, o grande rei. Só ele pode virar esse jogo, porque nós vamos ser derrotados. E ele vai a Narayana e pede que Narayana intervenha a favor dos deuses, para derrotar os asuras da seca. Narayana vem. Só que ele vem já enfurecido, tamanha audácia daqueles seres de enfrentarem os próprios deuses. E ele vem enfurecido, ele sozinho acaba, dizima aqueles asuras. E é aquele bombardeio, os deuses todos se recolhem, ficam todos na terra junto com os homens, assistindo Narayana lutando sozinho contra os demônios. E uma chuva de relâmpagos, de explosões, uma loucura. Ele, em poucos minutos, acaba com todos eles. E nisso, 2 desses seres, 2 desses asuras, fogem apavorados e descem à terra e entram em Ayodhya. Chegam à casa de um Brahmani. E quando eles chegam à casa desse Brahmani, a sua esposa estava lá, que era muito bondosa, muito compassiva. E eles se ajoelham apavorados e pedem que ela os proteja. E ela se condói daqueles seres. Estão apavorados, estão acovardados, sendo perseguidos por Narayana, e ela dá a eles abrigo na sua casa. Diz: tá bom, vocês estão pedindo pacificamente abrigo, eu recebo vocês. E nisso veio Narayana, enlouquecido, porque eram os únicos 2 que ele não tinha matado ainda. Ele veio enlouquecido atrás deles. E aí a esposa do Brahmani se coloca na porta e diz: não, eles são meus hóspedes, Narayana. Eu recebi, eu usei o direito, porque uma das leis da Índia é o homem ser hospitaleiro, é a receptividade aos hóspedes. Ela havia utilizado essa lei, portanto ela tinha direito de defender os seus hóspedes. Ela disse: não, aqui você não entra. Eu recebi, a casa é minha, tudo bem, você é o senhor do cosmos, mas essa casa é minha. E eu estou protegendo os 2, eu usei dos meus direitos, e portanto aqui você não entra. E Narayana, enfurecido, joga ela para um canto, mata, involuntariamente, mas a mata, entra e mata os 2 demônios que tinha faltado na continha dele. E nisso os homens ficam, e os deuses e todo mundo fica perplexo diante daquela cena.
E havia um Brahmani, um simples Brahmani, um simples sacerdote, que era o sacerdote principal de Ayodhya, Vasista. Quando ele vê aquilo, ele joga o bastão dele no chão e fica enfurecido, diz: tu, Narayana, rompeste com o Dharma. Portanto, o Dharma se virará contra ti. Em algum momento eu te condeno. Tu virás a terra como homem. E assim como mataste a esposa do Brahmani, te separarão, o Dharma te separará da tua esposa querida, através de uma injustiça. E Narayana, que é o Senhor do Cosmos, se curva humildemente diante de Vasista e volta aos céus, sabendo que aquilo era o Dharma e que ia acontecer. Vejam que coisa impressionante. Um homem, um simples homem, ao lado do Dharma, pode contra Narayana. O Dharma é inexorável e não perdoa, e Vasista estava com o Dharma. Portanto, ele confronta Narayana, o Senhor do Universo, o Criador, e diz: tu rompeste o Dharma, portanto o Dharma está contra ti. E eu te condeno, ele amaldiçoa Narayana. Bom, e aí a história passa. Com o passar dos anos, isso e a história aí, nessa época se diz que os homens viviam milênios. Então passa-se aí mais de 10 mil anos. E Dasarata, esse que era muito jovem, o príncipe de Ayodhya, o pai dele falece, ele se torna o rei. E ele toma mais 2 esposas, além daquela jovenzinha que é Kaikeyi, ele toma mais 2 esposas, ele tem 3 esposas. Porém, os anos vão passando e ele não tem filhos. E ele, em um determinado momento, 10 mil anos depois, ele já estava bem envelhecido e se preocupava com a descendência. Quem seria o rei de Ayodhya? E aí ele chama o seu sacerdote, Vasista, e diz: olha, faça alguns rituais e invoque os deuses, para que eu possa ter herdeiros, para que eu possa ter filhos, porque a situação já está ficando um pouco complicada. E Vasista faz isso. Então Vasista se recolhe até a floresta e começa a fazer as suas invocações a Indra. Só que ele não sabia o caos que estavam os céus nessa altura do campeonato. Os céus de Indra estavam em caos. Nesse meio tempo, nesse ínterim desses 10 mil anos, havia nascido um cidadão chamado Ravana. Esse Ravana pertencia a uma espécie chamada Rakshasa. Rakshasas são seres que não necessariamente são maus, mas quando dão para ser maus são terríveis. São demoníacos. E Ravana era dessa turma. Era um dos piores que tinha. Muito egoísta e muito mórbido. Ele era um ser dotado de 10 cabeças e 10 pares de braços. Muito poderoso e muito ambicioso. E ele percebeu que se ele se colocasse de acordo com a lei do Dharma e fizesse sacrifícios insistentemente ao Dharma, ele dobraria os deuses à sua vontade. Como ele era muito determinado, ele começou a fazer isso. Ele simplesmente se sentou no alto de uma montanha, tá? A montanha da vida, junto com seus 2 irmãos Rakshasas, tá? Que era Vibhishana e Kumbhakarna, sentaram os 3 e disseram: vamos ficar em sacrifícios permanentemente, até invocar o Senhor Brahma a vir à nossa presença. E ficaram 10 mil anos fazendo sacrifícios, em meditação profunda e fazendo sacrifícios. E Ravana, ele fez a seguinte proposta: a cada 1000 anos eu cortarei uma das minhas cabeças e colocarei no altar sacrificial a Brahma. Então passava 1000 anos, ele cortava uma cabeça dele e colocava no altar sacrificial. E continuava ali, em meditação, em sacrifício. Mais 1000 anos, cortava a segunda. Quando passou 9000 anos, que ele pegou a faca para cortar a última, a vontade, o poder daquele sacrifício feito por 10 mil anos e com aquela intensidade era tanta que não tinha como o Brahma não atender. Brahma foi obrigado a vir à frente dele e dizer: para com isso, eu faço o que você quiser. O que você quer? Pegue o que você quer. Então esse sacrifício dele dotou ele de um poder, uma vontade, uma determinação tão grande que Brahma foi obrigado a vir à presença dele e atender o seu desejo. Ele diz: eu quero que eu não possa ser morto nem por deuses, nem por demônios. E Brahma, sem ter como escapar, diz: tá bom, seu pedido está atendido. Então Ravana passa a adquirir esse poder. Ele não podia ser morto, nem derrotado, nem por deuses, nem por demônios. Só que tem um detalhe aí. Ele esquece dos homens. Por isso que posteriormente vão dizer que ele foi descuidado. E lá no final você vai ver que ele vai se defender e dizer: eu não fui descuidado, eu fiz isso propositalmente. Ele se esquece dos homens. Tá? O seu outro irmão, que era muito diferente dele, que era o Vibhishana, era muito sábio. Inclusive esse pedido de Vibhishana eu acho lindo, lindo. Ele diz para Brahma: a única coisa que eu quero é o seguinte, que o meu querer, o meu desejo, nunca seja nem uma vírgula diferente do Dharma. E Brahma olha aquele pedido: nossa, que pedido! E diz: não só vou te dar isso, como também vou te dar imortalidade. Porque esse é um pedido digno de um homem que merece ser imortal.
E por último era o terceiro irmão, que era Kumbhakarna, que era um gigante enorme e devorava homens constantemente. E para Kumbhakarna, Brahma não deixou que ele fizesse o seu próprio pedido. Kumbhakarna, ele concedeu o seguinte, que ele dormiria 364 dias por ano e acordaria um dia só. E nesse dia ele poderia comer o que ele quisesse. Que se ele ficasse acordado o ano inteiro, ele devoraria toda a humanidade. Era um gigante imenso. E vocês vão perceber, é muito interessante que o Kumbhakarna está associado a dois defeitos, dois vícios, que é a preguiça e a gula. Ele dorme durante todo o ano e acorda um único dia e devora tudo que aparece diante dele. Então Kumbhakarna adormece profundamente. E aí começa, bom, Ravana consegue tudo o que ele queria. Ninguém pode derrotá-lo. Agora eu vou me tornar o senhor do mundo. Declara guerra aos deuses. Ninguém pode vencê-lo. Ele declara guerra aos deuses. Então começa lá no céu de Indra uma guerra entre Ravana, com seu exército de Rakshasas, e todos os deuses juntos. Com exceção de Narayana, que não se mete nisso. Mas todos os deuses, e ele derrota todos. Ele não pode ser vencido por ninguém. Derrota chega ao ponto de aprisionar o próprio Indra. Brahma tem que descer e negociar com ele para que ele liberte Indra. Então fica um caos os céus. Ravana consegue derrotar tudo, e aí desce a terra e derrota todo mundo, enfim. Ninguém podia com Ravana. Ele se torna o senhor da terra. E nisso Indra fica irado, né? Furioso. E vai até Brahma e diz, você é um louco. Como você deu esse direito a esse demônio? Ninguém pode derrotá-lo. Olha o que ele está fazendo. Olha o que ele fez com os meus céus. Uma ruína, tudo arrebentado, tudo incendiado. Ele está destruindo os céus e a terra. Quem vai poder contra esse homem? Aí Brahma fala, olha, alguém pode contra ele. Repare que ele foi descuidado no ponto. Vá até o senhor Narayana e peça que ele desça a terra como homem. E ele, como homem, pode contra Ravana. Ele não falou dos homens. Aí Indra, oba, boa ideia. Vai ao senhor Narayana, que é o todo-poderoso, né? Explica a ele a situação. Narayana já estava sabedor de tudo, onisciente que era, né? E diz, eu preciso que você desça. E nesse momento estava lá o Brahmani, Vasista, fazendo as invocações para que Indra desse fertilidade às esposas do rei. Mas muito propício, né? Muito propício. Aí chega Indra e diz, olha, desce, olha lá que oportunidade, desce como filho do rei das Aratas. É o momento, é a ocasião perfeita. Encarnes, é preciso que tu e a tua esposa, que é Lakshmi, a deusa da fortuna, tu e tua esposa encarnem no mundo como homens, porque só assim Ravana pode ser derrotado. Aí Narayana diz, tudo bem, eu prometo, eu descerei e encarnarei como os 4 filhos de Dasarata. Cada um dos atributos, porque Narayana é um deus que tem 4 mãos, né, com 4 atributos. A massa, a espada, cada um dos atributos de Vishnu, de Narayana, encarna num dos filhos de Dasarata. Ele tem 4 filhos. O mais velho é Rama. Né? E aí, Vasishita recebe essa notícia de Indra e corre para comunicar ao rei, olha, você terá filhos. E o rei, muito satisfeito, corre e anuncia isso à esposa. As esposas, né? Teremos filhos. E assim acontece. Um ano depois, nasce da sua esposa mais velha, nasce Rama. Da sua esposa mais jovem, nasce Bharata. E da sua esposa do meio, nasce um casal de gêmeos, que são Lakshmana e Satrugna. Aí é curioso porque eles formam 2 duplas. Tá? Eles são inseparáveis, os 4. Só que Lakshmana se torna a sombra de Rama e Satrugna a sombra de Bharata. Inseparáveis, vivem permanentemente juntos. E crescem os 4 jovens príncipes. E enquanto isso, Ravana aprontando tudo o que vocês possam imaginar. Massacrando deuses e homens e demônios e tudo o que vocês possam imaginar. E os príncipes crescendo. Em um determinado momento, os príncipes têm 16 anos. E já são, assim, o grande orgulho de Ayodhya, principalmente Rama. Rama, ele era de um controle, de um equilíbrio, de um amor por aqueles que ele governava, de uma atenção, interesse pelos problemas de cada pessoa, de uma paciência, que as pessoas olhavam, era um menino, mas já era um rei. Ele já era amado por todos. E nisso, quando eles completam 16 anos, vem um Brahmani, era um asceta muito respeitado pela sua santidade, chamado Vishvamitra, e ele chega em Ayodhya e se apresenta ao rei Dasarata e diz, olha, eu vim aqui para te pedir um favor. Dasarata, muito ligado ao sagrado, que era muito respeitoso ao divino, diz, olha, para um Brahmani como você, qualquer coisa que você pedir, pode pedir que eu concederei.
Aí Vishvamitra diz o seguinte, olha, eu venho há milênios, não é exagero não, há milênios mesmo, tentando fazer os meus sacrifícios na floresta. Toda vez que eu vou colocar o altar para começar a fazer os meus sacrifícios, os demônios começam a me atormentar. Ravana domina o mundo. Ninguém consegue mais celebrar uma cerimônia sem que ele perturbe, sem que os demônios se interfiram, despejem sangue pelo altar, acabem com tudo. A vida está ficando impossível. Eu preciso que tu me empreste os teus filhos, para que vão à floresta comigo e vençam as raquichadas de Ravana. Aí o rei, a princípio, se assusta. Mas meus meninos têm 16 anos, só são meninos. Não, mas só eles podem. Bom, diante de um pedido de Vishvamitra, Narada concede, apavorado, mas concede. Aí vai Rama com seu irmão Lakshmana, que os dois nunca se separam. Vão os dois, meninos ainda. Quando chegam lá, combatem, tem um primeiro combate não com Ravana, mas com esse exército de Ravana, né? E vencem os rakshadas, vencem esses demônios, banem os demônios da floresta. Vishvamitra, muito agradecido, diz, olha, em agradecimento a isso, eu vou levar vocês para conhecerem um dos reis mais justos da terra, que era o rei Janaka, do reino de Mithila. Exatamente nessa época, o rei Janaka estava celebrando um torneio para entregar a mão da sua única filha, Sita, que era uma princesa belíssima. Sita nada mais era do que a encarnação de Lakshmi, que já estava à espera de Rama.